noite, meus irmãos, que alegria, que privilégio, mais uma noite nós podermos nos reunir. Nós que somos mais que uma igreja, nós somos uma família. Esses dias alguém me falou, pastor, quando você fala que nós somos mais que uma igreja, uma família, as crianças ficam doidas, as crianças gritam e eu fico muito feliz por isso. Quero te lembrar que nós existimos para amar a Deus, acolher as pessoas e servir a cidade. Essa é a declaração de propósito, é o motivo pelo qual a IBCP existe. Quero te lembrar que nós estamos nos reunindo virtualmente, atendendo todas as recomendações dos meios legais de nosso país. E nós temos, irmãos, a cada domingo passado um tempo maravilhoso juntos. Semana passada foi a nossa celebração de Páscoa. Ei, que festa bonita, que alegria! E terminamos com aquele vídeo maravilhoso de que tudo vai ficar bem. Por isso eu queria te convidar hoje, mais uma vez, a adorar o Senhor. Tira uma foto aí com a sua família, nos marque no Instagram, @IBCPalmeiras. Mas eu queria, irmão, que você fizesse dessa noite uma noite de celebração ao Senhor. Tem sido muito legal receber vídeos de pessoas adorando na sua casa. É isso que nós queremos que você faça da sua casa um ambiente de adoração, um ambiente de louvor ao Senhor. Então vamos juntos nessa noite, em mais um Adorando em Casa, celebrar ao Rei dos Reis. Amém, amém. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria enorme para a gente poder ter esse momento aqui de culto, de adoração, mesmo que cada um em seus lares. A gente fica muito feliz de poder se reunir aqui como igreja. Eu queria te convidar nesse momento a não deixar o culto como uma coisa secundária. Deixa aí as suas tarefas, deixa para fazer daqui a pouquinho, mas pare o que você está fazendo e realmente participa, vive desse momento aqui, desse culto, para a gente poder adorar esse Deus tão maravilhoso juntos. Amém? Vamos cantar, vamos adorar ao nosso Senhor, porque mesmo nos conhecendo, mesmo sabendo tudo que nós somos, ainda assim, Ele entregou Seu Filho por amor por todos nós. Então a única coisa que nos resta é louvar, é adorar, é dedicar a Ele todo o nosso louvor, todo o som e que todas as vozes cantem juntas a Ele. Amém?
Bom, irmãos, tem algumas orientações, alguns avisos para dar. Você já sabe, a gente está em quarentena, então todas as nossas atividades presenciais estão interrompidas até que o governo ou até que a gente tenha uma orientação contrária. As nossas atividades são todas online. Um decreto novo essa semana da Prefeitura de Belo Horizonte pediu para que as pessoas, ao sair de casa, usem máscaras. Então, fique atento a essas informações legais. Se proteja quem você ama e realmente fique atento, procure essas informações da forma mais precisa possível. Bom, diariamente às 20h30 a gente tem o nosso encontro de oração. Você na sua casa, com a sua família, reúna-se nesse horário, vamos orar juntos como igreja, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa casa, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso país. Às quartas-feiras, às 21 horas, todas as quartas, 21 horas, a gente tem a nossa live no Instagram, sempre um convidado ou alguém debatendo ou conversando sobre temas referente ao momento que a gente vive e a perspectiva que a gente tem para isso. À sexta-feira a gente tem a nossa célula online às 20 horas no Instagram, uma live que a gente faz para discutir aquilo que nas células era discutido, mas agora a gente faz uma célula única nessa live no Instagram. E no domingo a gente tem o nosso culto online às 19 horas no YouTube. Não deixe de acompanhar essas nossas atividades, é a forma que a gente tem de se conectar com os nossos irmãos, mesmo distantes socialmente, a gente pode se conectar através dessas ferramentas. E tem uma novidade, que é a nossa EBD, que vai começar no domingo, dia 26, às 17 horas. Então, a partir do dia 26, agora de abril, nós vamos ter a nossa EBD, que vai ser uma live no Instagram. Não precisa de inscrição, não precisa de nada, é só você acessar o Instagram da IBCP às 17 horas no domingo, que você vai ter acesso às aulas. E nós vamos discutir um negócio muito legal. O tema é assim, lições da sociedade mais bem-sucedida da Terra. Lições da sociedade mais bem-sucedida da Terra. Que sociedade que você acha que é essa? Quer saber? Domingo às 17 horas, então, a partir do dia 26, a gente se vê lá no Instagram e aí você vai descobrir que sociedade é essa que é a mais bem-sucedida da Terra. A gente se vê lá. Não podia, claro, faltar o nosso tempo da generosidade. Irmãos, esse é o tempo de nós ajudarmos uns aos outros. E a nossa referência para esse tempo são nossos irmãos que viviam na Macedônia. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Muita gente acha que só dá para a gente ser generoso quando as coisas estão indo muito bem. Mas eu queria te convidar a ser generoso, mesmo diante desse momento difícil que nós estamos vivendo. A igreja ainda tem os seus desafios mensais, mas o texto faz questão de dizer que aqueles irmãos da Macedônia ajudaram num momento de muita dificuldade, mas também diz que eles deram por iniciativa própria. Nós não vamos mudar o nosso discurso nesse tempo difícil de crise. Nós queremos que você doe voluntariamente, generosamente, crendo que no tempo difícil é o tempo que nós precisamos ainda mais nos unir como igreja. Então, se você quiser contribuir, a nossa contribuição nesse momento, ela está sendo por transferência, depósito bancário e de preferência transferência para que você não tenha que sair da sua casa. E aqui você vai encontrar a conta da igreja, a agência, o nosso banco. E nós pedimos que, se for possível, você nos envie o comprovante para que a gente possa identificar a sua generosidade. Nós contamos com o compromisso dos irmãos e vamos continuar firmes nos desafios que Deus tem colocado ao nosso coração. Deus te abençoe.
e prospere sobre a sua casa e sobre a sua família em nome de Jesus. Um momento muito importante de nossa celebração do Adorando em Casa é o tempo que nós nos unimos em oração. Esse é o tempo do meu coração se conectar ao seu coração. Olha, irmãos, tem sido muito difícil, viu? Não ter vocês aqui por perto. Olhar esses bancos vazios e ao invés de olhar nos olhos de cada um de vocês, tem que olhar para uma câmera. É um negócio meio frio, né? Eu tenho sentido falta de fazer piadas sem graças e ter vocês aqui para darem risada. Saudade de falar da piada do estrogonofe, né? A comida que liga e desliga. Mas sabe uma coisa, eu não tenho dúvidas. E é o que a gente vai declarar na próxima canção, é que Deus é bom. E o coro dessa canção diz: Tu és bom, bom, bom e bom. Essa é a declaração do nosso coração dessa noite. Que a despeito de toda essa situação difícil que nós vivemos, o Senhor é o Rei do nosso coração. E o nosso coração diz: Tu és bom, bom e muito bom. Por isso feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça e vamos juntos nesse momento nos conectar em oração. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nunca sai do controle da história. Obrigado porque o Senhor continua cuidando de nós. Obrigado porque, como vamos cantar, o Senhor é bom. O Senhor é muito bom e o Senhor é o Rei do nosso coração. Por isso, Deus, reina em nossa vida, reina em nossa história e reina sobre a nossa família. Que o nosso coração, Senhor, nessa noite se lembre de que o Senhor é bom. Que o nosso coração se lembre nessa noite que o Senhor está sempre cuidando de nós. E o Senhor sempre está cuidando dos nossos que estão ao nosso lado. Ó Deus, que o nosso coração não desanime, que o nosso coração, ó Deus, continue firme, continue forte naquilo que o Senhor nos chamou, Deus. Visita nesse momento cada um dos meus irmãos nessa noite, onde quer que eles estejam. Aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão nos seus trabalhos, aqueles que estão, ó Deus, em qualquer outro lugar, que a boa mão do Senhor os encontre e que a boa mão do Senhor os fortaleça, traga sobre eles um novo ânimo, uma nova energia para começar a encarar, ó Deus, a nova semana que está diante de nós. E obrigado, obrigado, porque acima de todas as coisas, o Senhor é bom, bom e muito bom. Seja glorificado, seja exaltado nessa noite, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Cante isso nesse momento: o Senhor é bom. Oh Deus, nós estamos aqui, Deus, para dizer que o Senhor é bom. Nós confiamos no Senhor, Pai. E mesmo diante das tribulações, nós temos certeza que o Senhor é bom, Deus. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar,
te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Aleluia, Deus. Nós queremos trazer à nossa memória, Deus, o seu amor, porque isso nos dá esperança, Deus. A tua fidelidade, Deus, nos dá esperança. A tua paz, Deus, nos dá esperança. Transforma, Deus, os nossos corações. Abunde os nossos corações com esses sentimentos, Pai. Que isso transborde das nossas vidas para a vida das pessoas, Pai. Ó Deus que nós servimos, o Deus de amor. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu sempre quis falar isso, eu vejo na televisão e eu sempre quis falar assim, olha, queria pedir permissão para entrar na sua casa, queria pedir permissão para falar com você. Você já viu os apresentadores falando isso? Então, pela primeira vez eu estou falando isso. É um momento novo para todo mundo, né?
para você que está aí participando de um culto sentado no sofá da sua casa, para mim que estou aqui falando, que não estou olhando o seu olho, que não estou sentindo a sua respiração voltando para mim, mas a gente vai aprendendo e a gente vai se adaptando a esses novos tempos. Queria dizer que é um prazer poder estar aqui falando com você e compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração, e eu queria que você ouvisse aquilo que Deus tem dito a mim. Essa semana que passou, especificamente essa semana depois da Páscoa, algumas memórias vieram à minha cabeça, assim, algumas coisas eu comecei a rememorar e comecei a relembrar. E eu lembrei de alguns momentos, especificamente da Páscoa na minha família. Teve uma época, na década de 90, se você é novo, você nem vai lembrar disso, a gente teve um presidente que chamava Collor, e o Collor simplesmente confiscou a poupança de todo mundo, inclusive a do meu pai. Então a gente ficou meio sem dinheiro lá em casa, assim, a coisa ficou num momento uma crise financeira bem complicada. E a minha mãe tinha o hábito de comprar barra de chocolate e fazer ovos de Páscoa para vender. E eu me lembro um dia que eu acordei de manhã e tinha pegadas do coelhinho da Páscoa levando para um lugar, e tinha um ovo da Páscoa que a minha mãe fez, porque não tinha dinheiro para comprar ovo, né? E durante a Páscoa tinha esse momento da gente sentar à mesa e comer juntos, eu, meu pai, minhas irmãs, minha mãe. E não tinha muita fartura, porque a situação era realmente muito tensa, assim. Economicamente era um momento muito difícil. Mas era um momento muito gostoso, era um momento de alegria mesmo, sabe? Sem muita fartura, sem nada muito pomposo, mas a gente se alegrava muito. E mesmo pequeno, eu podia olhar para os olhos do meu pai e ver a satisfação dele de ver os filhos, de ver a esposa, de ver a gente reunido naquela mesa, sem a condição de dar aquilo que ele gostaria de dar para a gente, né? Mas mesmo assim eu via o brilho nos olhos dele, a alegria de poder compartilhar daquele momento com a família dele. E aí, como o nosso assunto hoje é alegria, eu poderia te perguntar assim, quais são as 10 coisas que mais te dão alegria na vida? Pensa um pouquinho aí. Quais são as coisas que te fazem alegre de verdade, feliz? Quais são as coisas que você fala assim, puxa vida, isso me deixa muito feliz? Pensa aí. Talvez você vai pensar num monte de coisas, vai falar assim, jantar com a minha família, conhecer lugares novos, viajar, fazer amigos, passar uma tarde com os amigos, ir ao cinema. Você pode pensar num milhão de coisas. Mas durante essa semana eu fiquei pensando, mas e para Deus? O que para Deus é de fato alegria? Como é que Deus escreve a nota de rodapé da nossa vida dizendo assim, isto é ser alegre? Você já parou para pensar nisso? Do ponto de vista de Deus, o que deveria fazer a gente ficar alegre? Então eu queria te convidar agora, se você tiver com a sua Bíblia aí ou com o seu celular, abra no livro de Tiago, no primeiro capítulo de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. A gente vai ler os versos 2 a 8. O que Tiago diz? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Vou repetir aqui, olha. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Você já parou para pensar, ou você já teve essa sensação de quando você lê alguma coisa na Bíblia, ela não faz sentido? Seja sincero com você mesmo. Eu fui sincero comigo mesmo quando eu estava lendo isso. Faz sentido ter grande alegria
quando passa por provação, assim, não faz o menor sentido. Aos nossos olhos, você para e pensa, mas eu estou passando por tal situação. Por que eu devo me alegrar em provações? E aí a gente está nessa situação atual, essa pandemia global, as pessoas não podem sair de casa, as pessoas estão com medo de se contaminar e medo de contaminar outras pessoas. Eu estou com medo de ir na casa da minha mãe, por exemplo. Eu vejo a minha mãe só da janela, porque eu tenho medo de passar o vírus para ela. As pessoas estão perdendo o seu emprego, estão perdendo renda, as empresas estão falindo. O caos é generalizado. O mundo inteiro está sofrendo. O mundo inteiro está sofrendo. Agora, o mais assustador é que milhares de anos antes disso acontecer, Deus já sabia que a gente passaria por momentos como esse, exatamente como esse que a gente está passando. E aí a gente lê no texto de Tiago, mesmo sabendo disso, que Tiago escreve, inspirado por Deus, de que nesses momentos nós deveríamos ter alegria plena. A tradução literal do grego de grande alegria é a alegria plena, a alegria absoluta. Quando não há mais espaço dentro de você para outro sentimento além da alegria. Essa é a tradução literal de grande alegria. E aí eu li esse texto que aparentemente não faz sentido e falei, não, eu preciso entender esse texto. E aí eu comecei a ver, bom, mas por que eu devo me alegrar quando eu passo por provações? Bom, aí ele dá a resposta, ele fala que a prova da fé produz perseverança. Bom, aparece mais uma palavrinha, perseverança. Então tem um propósito eu passar por provações para ter alegria, que é a perseverança. Então, no fim das contas, eu tenho a impressão que Deus não quer que a gente só sobreviva às provações. As provações virão, é algo natural na vida humana, a gente não consegue tirar os momentos difíceis das nossas vidas. Mas a impressão que eu tenho é que Deus não quer que a gente só passe por ele, só sobreviva. Mas no fim das contas, eu acho que Deus quer que a gente aproveite esse momento, que a gente usufrua desse momento. Porque no fim das contas, a perseverança está fazendo um trabalho dentro da gente quando a gente passa pela provação. É um trabalho interno. E porque, no fim das contas ainda, o objetivo final é de que a gente seja maduro e íntegro. A palavra íntegro aí talvez não tenha a noção de integridade como noção de caráter, mas o sentido de completo, o sentido de completamente satisfeito, integral, cheio, completo. Bom, eu já ouvi muita gente falar sobre coisas que gostaria no caráter. Por exemplo, eu posso dizer, eu gostaria de ser mais inteligente, gostaria de ser mais carismático, gostaria de ser mais persuasivo, gostaria de ter um monte de outros atributos, mas raramente, se bobear, talvez eu nunca tenha ouvido alguém dizer assim, meu sonho é ser perseverante. Eu gostaria muito de ter perseverança, porque é um atributo que, em geral, as pessoas não falam muito. A gente fala sobre outras coisas mais estéticas, coisas que estão mais na cara da gente. Mas a perseverança talvez as pessoas não queiram, porque para ter perseverança, a gente precisa passar por coisas difíceis. Entende? Que no fim das contas, para eu ser perseverante, eu tenho que passar por alguma coisa difícil. E talvez seja por isso que as pessoas não desejem ser perseverantes, porque sabe que no fim das contas vai ter que enfrentar uma prova, vai ter que passar por uma provação. E aí, o que eu estava te falando sobre a integralidade, sobre o íntegro, eu queria te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já se sentiu completamente íntegro, completamente completo? Quantas vezes você já se sentiu absolutamente satisfeito com você mesmo e com o mundo que te cerca? Provavelmente nunca. No fim, a gente sempre deseja que Deus faça um trabalho em nós. A gente deseja que Deus complete alguma coisa em nós, que Deus faça alguma coisa em nós ou através de nós. Mas e se essa obra que Deus tem para fazer na gente invariavelmente passa pelas provações? Você já parou para pensar nisso? Que talvez aquilo que Deus deseja fazer na sua vida, você no fim das contas vai ter que acabar passando por uma provação e Deus vai usar esse momento de provação para poder te deixar completo? Você acha que talvez devesse pensar sobre isso, porque é exatamente isso
que Deus está dizendo, e Tiago então fala que se a gente não exercitar o músculo da perseverança, a gente não vai ter alegria completa. Eu me lembro, quando eu tinha, sei lá, uns 25 anos mais ou menos, que eu resolvi ir para a academia, era moda, né? Até hoje né? Mas naquela época virou febre, vou para academia. E eu lembro que eu cheguei na academia que tinha perto lá no meu bairro, e aí tinha aquele monte de espelho. Eu nunca tinha entrado na academia antes. E aí tinha aquele monte de espelho. E aí tinha aqueles caras bombadões que ficavam lá na frente do espelho, fazendo pose e tal. E eu olhava, pô, acho que eu quero ser assim. E aí eu procurei um instrutor lá da academia para ele poder me indicar como é que eu faria os exercícios ou para fazer a minha ficha. E eu vi que tinha uns instrutores grandões lá, tinha um que chamava Júnior, um cara imenso, grandão, e todo mundo ia procurar o Júnior. E tinha um outro, um senhorzinho mesmo, era um senhor. E ninguém procurava ele. E aí eu falei, eu não sei nada mesmo, vou nesse senhor. Chamava Silvio, até hoje, chama-se Silvio. E aí eu pedi ao Silvio, faz a minha ficha e tal. E aí ele foi e começou. Como ninguém ia atrás dele, no fim das contas ele virou quase que meu personal trainer, porque ele não tinha que dar atenção para mais ninguém, era só para mim. E aí eu fui descobrir que o Silvio, ele fez parte da equipe da ginástica olímpica brasileira na década de 80. Então era um cara que sabia muita coisa. E aí ele foi e me passou a ficha. E eu reparei que os exercícios que eu fazia eram muito diferentes dos caras bombadões. Os bombadões iam lá no supino, ferrão. E eu fazia agachamento, fazia uns exercícios que aparentemente era coisa de mulher. Eu falei, ô Silvio, depois de um tempo, esse negócio tá meio errado, tá não? Tô fazendo uns negócios aqui, os caras lá bombadão, e eu aqui fazendo esses exercícios que aparentemente não tá dando resultado nenhum. E aí o Silvio foi e me falou assim, Geraldo, eu preciso fortalecer o seu core. Aí eu, o quê? Core. Core, Geraldo, é o seu centro. São 29 pares de músculos que ficam na região abdominal, do quadril e do glúteo. Esse é o centro do seu corpo. Se o centro do seu corpo for forte, ele se conecta a todos os outros músculos do seu corpo. Se o seu centro for forte, todo o restante do seu corpo vai ser forte. E aí a luzinha acendeu. Eu falei, acho que agora eu entendi. Eu estou trabalhando músculos profundos, não é isso, Silvio? Ele, exatamente. Não são músculos aparentes, mas são músculos que vão sustentar o seu corpo. Eu falei, então agora faz sentido. Por isso que eu não estou ficando bombadão igual esses caras. Ele, mas você provavelmente é muito mais forte do que eles. A perseverança, na verdade, é como core, sabe? São músculos invisíveis. Ninguém vê quando você passa pelas provas. Ninguém vê o quão forte você é quando você passa pelas provas. Talvez os outros atributos que eu falei, a inteligência, o carisma, sejam esses estéticos. É o bíceps grande, é o cara fortão. Mas é a perseverança que sustenta todas as outras emoções da nossa vida. É a perseverança que faz com que a gente não desmorone quando as provações vêm. A perseverança é o core do nosso corpo, é o centro do nosso corpo. E aí, quando você passa pelas provações, se você tem a perseverança desenvolvida, o músculo da perseverança desenvolvido, você vai perceber a força que você tem de dentro para fora. Mas, sinceramente, mesmo depois de toda essa explicação, eu não consigo entender como que a alegria tem a ver com passar por provações. E aí, durante essa semana, eu comecei a ler e falei, não, eu tenho que encontrar uma resposta. E achei um texto que Jesus passa por uma provação. No texto, a expressão usada é tentação, porque ele é tentado pelo diabo. Teologicamente, há uma diferença entre provação e tentação. Poderia simplificar dizendo que tentação é o diabo que dá e provação Deus pode fazer a própria prova, mas isso não interessa, uma discussão teológica que não vem ao fato. A questão é que Jesus se colocou intencionalmente numa situação de prova. E olha só o que Mateus fala no capítulo 4, nos primeiros 4 versos do evangelho dele. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães.
Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeira coisa, essa prova estava ligada a uma necessidade genuína de Jesus. Jesus precisava comer. Segunda coisa, ele se colocou voluntariamente nessa prova. O Espírito o levou até o deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, sinceramente, depois de 40 dias e 40 noites, você acha que você teria fome? Jesus provavelmente estaria faminto, e ele teve que encontrar bem lá no fundo do caráter dele, bem lá no fundo do core dele, quem ele realmente era e o que ele desejava da vida. Ele teve que encontrar lá no fundo dele a resposta para o diabo. E aí o diabo pede para ele transformar as pedras, fala: você está com fome? Transforma essas pedras em pão e come. E a resposta de Jesus usa um texto da própria Escritura. Ele usa as Escrituras para responder. Alguns teólogos falam que, na verdade, Jesus não precisava comer porque ele já tinha atingido uma espiritualidade transcendental. Gente, isso é balela. Jesus era homem, como eu, como você. Obviamente, ele estava faminto. E aí, Jesus responde usando as Escrituras. Vou tentar traduzir o que Jesus diz com essa resposta dele, aparentemente enigmática. Talvez Jesus estivesse dizendo assim: diabo, você não entende. Se eu transformar essas pedras em pão, fora da voz do meu Pai, fora da vontade do meu Pai, esse pão talvez não vai saciar as minhas necessidades. Seria como se eu estivesse comendo realmente pedra, porque eu estaria fora da voz do meu Pai, fora da vontade do meu Pai. Eu estaria resolvendo as coisas do meu jeito. Tem uma historinha que vai te ajudar a entender isso. Dizem que um menino tinha uma coleção de bolinhas de gude e a irmã dele tinha um monte de docinhos. E o irmão vivia olhando os docinhos da irmã e ficava olhando e ficava desejando aqueles docinhos. Até que um dia ele fala assim: vamos trocar? Eu te dou as minhas bolinhas de gude e você me dá os seus docinhos. Tudo bem? E a irmã topa. E eles combinaram de durante a noite eles fazerem essa troca. Mas o irmão volta para o quarto dele, pega a sua caixinha e fica namorando aquelas bolinhas de gude, talvez meio arrependido de ter feito essa troca. E ele vai e pega a bolinha de gude que ele mais gosta e guarda. E dá para a irmã. E a irmã dá os doces para ele. E ele vai para o quarto dele e deita. Mas naquela noite ele não consegue dormir. Porque ele fica se perguntando: será que a minha irmã tirou o doce mais gostoso dessa caixinha? Será que ela fez como eu? No fim das contas, todas as vezes que a gente faz alguma coisa do nosso jeito, da nossa maneira, tentando resolver um problema, a gente não se sente em paz porque sabe que está fazendo as coisas fora da voz de Deus, fora da vontade de Deus. E todas as vezes que a gente faz alguma coisa fora da vontade de Deus, a gente se sente mal e às vezes nem dorme, como aquele menino. Jesus estava mostrando pro diabo que não é o pão que sacia, é porque Deus falou, é que ele dá vida ao pão. Porque Deus falou. E aí o pão passa a ter vida. Jesus estava mostrando para o diabo que quando Deus cria comida, quando Deus cria água, elas são, a água, a comida, elas são a manifestação da bondade de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus traz à existência tudo que é bom. A palavra de Deus traz à existência tudo que é bom. Está um pouco complicado isso aí? Está um pouco estranho? Então vamos lá. Então, para entender um pouquinho essa história de que a palavra de Deus é que dá vida às coisas, vamos ler o texto que Jesus usou para responder o diabo. Esse texto está lá em Deuteronômio capítulo 8, os versos 2 ao 4. Diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com um maná, que vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos.
Nesse texto, Deus está ensinando o seu povo e Ele usa as provações para poder nos refinar, para poder trabalhar o nosso core, para poder trabalhar a nossa perseverança. Durante esses 40 anos, Deus foi refinando o seu povo para que depois desses 40 anos eles saíssem mais fortes do que eles entraram. Agora, você vê que no texto ele fala que Deus manda algo chamado maná. Você já reparou, você já deve ter lido isso na Bíblia, maná não tem tradução. Podia falar pão, mas não, fala maná. Maná é a própria palavra, ela é transliterada, ela não é traduzida. Ou seja, a palavra que está lá no hebraico, a gente usa ela na nossa Bíblia em português. Por quê? Porque ela não tem uma tradução. Nem eles sabiam o que era maná, porque eles nunca tinham visto aquilo. E aí Deus fala, isso é o maná. Ou talvez Deus nem tenha dito, eles deram um nome para aquilo. O que é isso? Não sei. Não sei o que é isso. Eu só sei que todo dia de manhã eu acordo e o chão está coalhado desse negócio que eu nunca tinha visto. E pensa, esse negócio, esse pão do céu, esse biscoito dos anjos, esse negócio tem todas as propriedades nutritivas para manter o meu corpo vivo. Tem carboidrato, tem proteína, tem vitaminas, tem tudo. E aí Deus falava assim, olha, coma o pão daquele dia, coma o maná daquele dia. Esse negócio que você nunca viu, que você nem sabe o que é. Coma ele durante um dia e não guarde para o dia seguinte, porque no próximo dia eu vou mandar mais desse negócio que você nem sabe o que é. Deus está ensinando, dependa de mim, dependa de mim. E mais do que isso, eu fiz essa comida para que vocês saibam que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus falou para que o maná surgisse e o maná surgiu. Deus falou, vou alimentar o meu povo, e Deus alimentou. A fala de Deus, a palavra de Deus, ela se materializa na bondade dele. O maná é a materialização da palavra de Deus, de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que dá vida, a palavra que restaura o homem. E é exatamente por isso que Jesus ensina a gente a orar dessa forma. Me dá o pão nosso de cada dia, de cada dia. Pai, me dá o maná, me dê a sua palavra que me sustenta dia após dia. Eu não quero guardar para hoje, porque eu sei que amanhã o Senhor vai me sustentar. E aí, a gente encontra Deus falando e transformando as situações em bênção. Imagina, gente, eu tenho um sapato aqui que tem 6 meses, eu já estou quase jogando ele fora. O pessoal andou 40 anos na areia e o sapato nem desgastou, a roupa não desgastou. E por que isso aconteceu? Porque Deus falou que ele ia fazer isso. E essa bênção se materializou na vida deles. Essa é a palavra de Deus que gera vida e que transforma a vida dos homens. Quantos de nós conseguem enxergar tudo que tem ao nosso redor e tudo que nós somos como um presente de Deus? Quantos? Quantos? O ar que nós respiramos é Deus dizendo, eu te amo. Todas as vezes que você inspira, você está recebendo a generosidade de Deus. Todas as vezes que você expira, você consegue contemplar a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Se ele não tivesse falado na criação, haja luz, haja. Se ele não tivesse falado, nada teria vida. Nada teria vida. E é por isso que a gente aprende a orar, e geralmente a gente ora antes de comer, e a gente ora e fala, Deus, obrigado por essa comida. Essa comida está deliciosa porque você falou sobre a vida, porque você falou e as minhas papilas gustativas foram criadas. É por isso que essa comida é deliciosa. Muito obrigado por essa comida, Pai. Obrigado, Deus, pela água. Porque o Senhor falou e o meu hipotálamo foi criado. E agora ele consegue regular, ele consegue identificar o nível de hidratação ou desidratação no meu corpo. Foi porque o Senhor falou
é que nós temos vida. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que dá vida quando fala. Essa deveria ser a nossa oração. Essa deveria ser a forma como a gente se conecta com Deus. E por falar em conectar, agora a gente chegou naquele ponto de como é que eu vou conectar isso tudo que a gente viu para poder encontrar alegria nas provações. Porque, sinceramente, ainda não faz muito sentido. Como que eu conecto tudo isso com alegria nas provações? É como se quando você começasse a ver a provação vindo lá no horizonte, quando você começasse a ver, opa, está vindo uma provação. É como se um alarme tocasse na eternidade. E o alarme toca, 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 toca. E é como se o alarme dissesse assim, Deus está prestes a fazer algo incrível na sua vida, no seu mundo. Quando as provações chegam, o alarme toca. E é Deus dizendo, eu vou fazer, eu vou falar. E aí, quando você passa por uma prova, você entende que essa prova é maior do que você. Quando você está passando por uma provação, você percebe que você não tem controle sobre ela. Quando você passa por uma crise, você percebe que você não tem controle. Eu gostaria de te perguntar, você tem controle sobre o momento que nós estamos passando hoje? Quando é que as coisas vão voltar ao normal? Me responda. Não sabe. Ninguém sabe. O problema, a crise, é muito maior do que nós. A provação é muito maior do que nós. E a gente fica ansioso porque a gente percebe o quão impotente a gente é diante das situações do mundo. Nós somos absolutamente impotentes. Nós somos desse tamanzinho perto de toda situação que engloba a gente. Nós somos muito pequenos. E é por isso que a gente fica ansioso, porque a gente perde o controle das coisas. Eu não tenho mais controle sobre as coisas. E é nessa hora, e é exatamente nessa hora, esse é o momento em que a gente pode ficar aberto à generosidade de Deus. É nessa hora que a gente toma conhecimento da presença e do cuidado de Deus. E quando a palavra de Deus se materializa, bênção. E bênção gera alegria. Quando Deus age, quando Deus fala, nós podemos ser alegres. E eu queria que você guardasse essa frase. Se você não lembrar de nada do que eu te disse até agora, eu queria que você só guardasse disso. Nada, nada, absolutamente nada no mundo vai te dar mais alegria do que aquele momento em que Deus aparece para você. Quando Deus se apresenta para você e diz, eu estou aqui. Aconteça o que acontecer, eu estou aqui. O alarme da eternidade foi tocado. Você não tem controle sobre sua vida. Você não tem controle sobre o problema. Então, Deus se apresenta e fala, eu estou aqui. No livro de Neemias, a gente vê como que a alegria está realmente ligada com as provações. As escrituras no tempo de Neemias tinham sido perdidas, eles sabiam sobre Moisés, sabiam sobre os profetas, mas o povo nunca tinha pegado as escrituras, aquela geração nunca tinha pegado as escrituras e leu as escrituras. Até que no tempo de Neemias e Esdras, eles encontram as escrituras dentro do templo. E eles pegam e começam a ler, e o povo inteiro de Israel começa a chorar, por poder ter a oportunidade de ler a palavra de Deus. E aí a gente vê em Neemias capítulo 8, versos 9 e 10 assim. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, esse dia é consagrado ao Senhor, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que não têm nada preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Por que em geral, quando a gente pensa em dia sagrado, dia consagrado, a gente pensa naquele dia sombrio, dia silencioso, que eu não posso rir, às vezes um dia até meio de tristeza? A gente está vendo nesse texto aqui que é exatamente o contrário. Quando algo é sagrado, é dia de ter festa, é dia de riso, dia de alegria, dia de festejar realmente. Neemias falou para aquele povo que aquele dia era um dia sagrado. Então não lamente, não chore,
Vá para casa, coma, beba o melhor que você tiver, prepare comida, dê para aqueles que não têm, festeje. Às vezes a gente desmorona diante das provações, talvez porque a gente não tem a nossa perseverança, o nosso centro muito bem desenvolvido, talvez a musculatura da nossa perseverança não seja muito forte. Mas talvez seja porque a gente não compreenda a dimensão da alegria que a gente pode ter nesses momentos. Quando a gente percebe que a alegria que nos preenche nesse momento, ela vem diretamente de Deus. Sabe, quando você está cheio de alegria e aí cai a ficha, essa alegria é porque Deus me encheu de alegria. Sabe, durante essa crise, durante esse momento que a gente está vivendo triste, de provação, talvez seja a oportunidade que você tem de perceber que Deus é a fonte da nossa alegria. Talvez seja a oportunidade que você tem de experimentar a plenitude dessa alegria que só Jesus pode dar para a gente. Em vez de ficar se lamentando, com raiva, ansioso, estressado, porque nós não controlamos a situação e a gente só fica dessa forma porque a gente não tem controle. A gente só fica estressado, só fica tenso porque as coisas estão fora das nossas mãos. Descanse, descanse. Saiba que, na verdade, Jesus pode trazer alegria, pode transformar esse choro, essa tristeza que a gente leu em Neemias em alegria, em festa. E aí você vai ter a alegria de poder dizer, olha, eu não vivo só de pão, mas eu vivo de cada bênção materializada através da palavra de Deus. Quando Deus diz, a bênção dele se materializa nas nossas vidas. E aí, talvez nesse ponto você esteja se perguntando assim, bonito, muito legal isso que você falou, mas como que eu faço isso? Eu quero te contar a minha experiência. Durante anos, eu vivia me questionando, puxa, mas que rotina é essa? Eu ter que acordar 5:30 da manhã e não poder tomar café com o meu filho, com a minha esposa, e sair correndo e fazer as coisas e chegar tarde, e aí tem mais um monte de coisa para fazer, e eu tenho um monte de coisas para fazer, eu tenho milhares de coisas para resolver. E aí eu ficava me questionando e isso me incomodava e eu ficava pensando, puxa, quando será que vai ser o dia em que as coisas vão se acalmar e eu vou ter tempo para sentar, tomar café com a minha família? Esse dia chegou. Hoje eu acordo meu filho, eu acordo a Fernanda, a gente se senta à mesa com calma, a gente toma café. O Gabriel está aprendendo a orar. O Gabriel ora pelo café da manhã. Ele ora pela irmãzinha dele que está na barriga da mãe. Será que correndo eu ia conseguir ver isso? Será que sem ter esse momento? E aí eu consegui compreender o olhar do meu pai para a gente, sentado naquela mesa, sem muita fartura, no meio da crise econômica, mas alegre. Eu via nos olhos dele a alegria de poder estar sentado com a família dele, compartilhando daquele momento feliz, alegre. E hoje, saindo do papel de filho e entrando no papel de pai, esposo, eu consigo enxergar com os olhos do meu pai aquela alegria de poder estar junto com a minha família, desfrutando daquele momento maravilhoso. E aí, eu queria te dar um dado para que você entenda que a alegria não tem nada a ver com o que está ao redor. Porque a minha renda reduziu pela metade. E pode ser que nos próximos meses ela chegue a zero. E eu não vou ter mais renda. Mas eu sinceramente eu não estou preocupado com o dia de amanhã. Porque eu aprendi que o maná de Deus é diário. E eu aprendi que Deus não nos desampara. Por isso, alegre-se no dia de hoje. Peça o seu pão diário, assim como Jesus nos ensinou. Confia nele, porque todos os dias ele vai trazer o maná para a sua vida. E isso é alegria plena. Desacelere.
Mude as lentes dos seus olhos. Tire a lente da tristeza, do medo, da ansiedade, da angústia. Como é que vai ser? Minha empresa vai quebrar, vou perder o emprego. Descanse. Encha a sua vida de alegria. Aproveite aqueles momentos que talvez você não tivesse antes. Aproveite. Eu estou aproveitando. Eu estou desfrutando de cada segundo da minha família dentro de casa. Eu estou vendo meu filho crescer e se desenvolver com os meus olhos. Não é porque a babá contou, porque alguém me contou. Eu estou vendo. Não tem alegria maior do que essa, porque o alarme da eternidade tocou. E Deus disse, eu vou fazer. Eu faço. E Deus me sustenta. E Deus também vai te sustentar. Em nome de Jesus. Que coisa boa é sabermos que nós podemos ter alegria em meio a um momento como esse. E é esse o nosso desejo para a sua semana, que você tenha uma semana de alegria com a sua família, com aqueles que estão perto de você. E eu não posso deixar de te agradecer pela sua presença. Obrigado por estar conosco em mais um Adorando em Casa. Quero te lembrar de nos marcar nas nossas redes sociais. E de você também se inscrever nas nossas redes sociais. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, assim toda vez você vai receber notificações quando nós postarmos alguma coisa. Comenta aqui embaixo o nosso vídeo, deixa a sua curtida, enfim, são ferramentas que nos ajudam a levar o Evangelho cada vez mais longe. Então, obrigado pela sua presença, pela presença da sua família. Eu desejo a você uma excelente semana, que o Senhor te abençoe muito. E use máscara, viu? Estou de olho em você. Deus te abençoe em nome de Jesus.